Livro Jesus Cristo nos seus mistérios, Dom Columba Marmion. Consequência prática desta doutrina: permanecer unidos ao Verbo encarnado pela fé, pelas obras e pelo sacramento da Eucaristia. E quais são para nós as consequências práticas desta doutrina? Se o Pai Eterno decretou que seríamos seus filhos, mas que o seríamos só em seu Filho, se decidiu que não participaríamos da herança da sua beatitude, senão pelo Filho, não podemos realizar o plano divino a nosso respeito e, por conseguinte, assegurar a nossa salvação, a não ser permanecendo unidos ao Filho, ao Verbo. Nunca esqueçamos, não há para nós outro caminho para ir ao Pai. Ninguém conseguirá chegar ao Pai senão pelo Filho. Ir ao Pai, chegar até Ele, não é isto toda a salvação, toda a santidade? Ora, como permaneceremos unidos ao Verbo, ao Filho? Primeiramente pela fé. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Veio ao mundo que foi feito por Ele, e os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Àqueles que creem no seu nome, e assim nasceram de Deus. O Pai Eterno apresenta o seu Verbo ao mundo. Eis aqui o meu Filho, ouvi-o. Se o recebermos pela fé, quer dizer, se crermos que Ele é o Filho de Deus, o Verbo faz-nos participar do que Ele tem de melhor, a filiação divina. Partilha conosco a sua qualidade de Filho. Dá-nos a graça da adoção. Dá-nos o direito de chamarmos Deus de Pai. Toda a nossa perfeição consiste em imitar fielmente o Filho de Deus. Ora, São Paulo nos diz que toda a paternidade deriva do Pai. O mesmo se pode dizer do Filho. Só o Filho, pelo seu Espírito, nos ensina como devemos ser filhos. Devemos, pois, receber o Filho tal qual, ver nele sempre, seja qual for o estado em que o contemplarmos, o Verbo coeterno do Pai. Depois, devemos receber os seus ensinamentos e a sua doutrina. Cristo está no seio do Pai, e pelas suas palavras revela-nos o que sabe. A fé é o conhecimento que temos, pelo Verbo, dos mistérios divinos. Seja, pois, qual for a página do Evangelho que lermos, ou que a Igreja nos apresentar na celebração dos mistérios do seu esposo, digamos a nós mesmos que essas palavras são do Verbo, daquele que exprime os pensamentos, os desejos, a vontade do nosso Pai dos céus. Cantemos amém a tudo quanto o Verbo nos disser. Em cada página que a Igreja, na sua liturgia, destaca do Evangelho, para propor a nossa fé. Digamos a Deus: Pai, eu não vos conheço, pois nunca vos vi, mas aceito tudo o que o vosso Divino Filho, o vosso Verbo, de vós me revelou. Esta oração é excelente, e muitas vezes, quando feita com fé e humildade, desce do alto um raio de luz que esclarece os textos que lemos e nos faz penetrar a sua profundeza, para neles encontrarmos princípios de vida. Porque o Verbo não é só a expressão das perfeições do Pai, mas também de todas as suas vontades. Tudo que o Verbo nos ordena e prescreve no Evangelho, ou pela voz da Igreja, é a expressão da adorável vontade do nosso Pai Celeste. E se cumprirmos, sobretudo por amor, os preceitos que Jesus nos dá, permaneceremos unidos a Ele e por Ele ao Pai. Toda a perfeição da santidade está nisto: aderir ao Verbo, à sua doutrina, aos seus preceitos, e por Ele ao Pai que o envia e lhe dá as palavras que devemos receber. Finalmente, permanecemos unidos ao Verbo, principalmente pelo sacramento da união, a Eucaristia. É o pão da vida, o pão dos filhos. Sob as espécies eucarísticas, está realmente oculto o Verbo, aquele que nasce eternamente no seio da divindade. Que mistério este! Aquele que eu recebo na comunhão
É o Filho gerado desde toda a eternidade. O Filho muito amado, a quem o Pai comunica a sua vida divina, a plenitude do seu ser e sua infinita beatitude. Com quanta razão não pode nosso Senhor dizer: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Se perguntarmos a nosso Senhor o que podemos fazer de mais agradável ao seu sagrado coração, dir-nos-á certamente que antes de tudo devemos, como ele, ser filhos de Deus. Se quisermos, portanto, ser-lhe agradáveis, recebamo-lo todos os dias na comunhão eucarística e digamos-lhe: ó Jesus, vós sois o Filho de Deus, imagem perfeita do Pai. Vós conheceis o Pai, pertenceis inteiramente a Ele. Vedes a sua face. Aumentai em mim a graça de adoção que me torna filho de Deus. Ensinai-me a ser, pela vossa graça e pelas minhas virtudes, como vós, em vós, digno filho do Pai Celeste. Podemos ter certeza de que, se solicitarmos esta graça com fé, o Verbo no-la concederá. Foi Ele mesmo que nos disse: o Filho não quer outra coisa senão o que quer o Pai. Por conseguinte, o Filho entra plenamente nos desígnios do Pai e, quando se dá, é para estabelecer, conservar e aumentar em nós a graça da adoção. Toda a sua vida divina, pessoal, é ser ad patrem, para o Pai. Dando-se a nós, dá-se tal qual é, todo orientado para o Pai e para a sua glória. Por isso, quando o recebemos com fé, confiança e amor, realiza em nós a nossa orientação para o Pai. É isto que devemos pedir e procurar incessantemente, que todos os nossos pensamentos, todas as nossas aspirações, todos os nossos desejos, toda a nossa atividade se dirijam pela graça da filiação e pelo amor para o nosso Pai dos céus, em seu Filho Jesus. Estas verdades, embora sublimes, constituem a própria essência do cristianismo e a substância de toda a santidade. Dir-me-eis que isto são verdades demasiado elevadas e um estado por demais sublime. E é verdade. Todavia, que fiz eu senão repetir-vos o que nos revelou o próprio Verbo, o que depois de Jesus nos repetiram São João e São Paulo? Não, não são sonhos, são realidades, realidades divinas. E estas realidades constituem a essência do cristianismo. Nada compreenderemos, já não digo da santidade e da perfeição, mas nem sequer do simples cristianismo, se não nos compenetrarmos de que a essência mais íntima do cristianismo é constituída pelo estado de Filho de Deus, participação pela graça santificante da filiação eterna do Verbo encarnado. Todos os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos se resumem nesta verdade. Todos os mistérios de Jesus tendem a estabelecer as nossas almas nesta admirável realidade. Nunca esqueçamos que toda a vida cristã, toda a santidade se resume nisto: ser filho de Deus pela graça, como Jesus é, por natureza, o Filho de Deus. É isto que constitui a sublimidade da nossa religião. A fonte de todas as grandezas de Jesus, o valor de todos os seus estados, a fecundidade de todos os seus mistérios, residem na sua geração divina e na sua qualidade de Filho de Deus. Do mesmo modo, o santo mais elevado do céu é aquele que na terra mais perfeitamente soube ser Filho de Deus, mais fez frutificar em si a graça da adoção sobrenatural em Jesus Cristo. É por isso que toda a nossa vida espiritual se deve basear nesta verdade fundamental. Todo o trabalho da perfeição se deve resumir em salvaguardar e fazer desabrochar o mais largamente possível a nossa participação na filiação divina de Jesus. E não digamos que esta vida é demasiado elevada, que este programa
É irrealizável. É irrealizável, sim, para a nossa natureza deixada entregue às suas próprias forças. Esta vida está acima das exigências, direitos e forças do nosso ser, e por isso a chamamos de sobrenatural. Mas o nosso Pai Celeste sabe o que necessitamos. Se nos chama, também nos dá os meios para chegarmos até Ele. Dá-nos o seu Filho para que seja o nosso caminho. Nos distribua a verdade, nos comunique a vida. Basta que permaneçamos unidos a este Filho, pela graça e pelas nossas virtudes, para que um dia compartilhemos da sua glória. Vede, que diz Jesus a Madalena depois da ressurreição? Volto para meu Pai, e acrescenta, que é também vosso Pai. E que vai Ele fazer? Preparar-nos um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo voltou para junto do Pai, mas como precursor. Jesus precedeu-nos, mas para que o seguíssemos, porque a vida neste mundo é apenas uma passagem, uma provação. Tereis tribulações neste mundo, dizia Jesus no mesmo discurso. Terei contradições a suportar em vós mesmos, tentações do príncipe deste mundo, contrariedades provenientes dos acontecimentos, pois o servo não é maior que o mestre. Mas acrescenta, que o vosso coração se não perturbe, não desanime. Tende fé e confiança em Deus e em mim, que sou igualmente Deus e permaneço convosco até o fim dos séculos. A vossa aflição transformar-se-á um dia em gozo. Hora virá em que eu mesmo vos virei buscar para vos dar um lugar junto de mim, no reino do meu Pai, onde estou. Ó promessa divina, feita pela palavra incriada, pelo Verbo em pessoa, pela verdade infalível, promessa cheia de doçura, virei eu mesmo. Seremos todos para Cristo, e por Ele, para o Pai, no seio da bem-aventurança. Nesse dia, conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não já nas sombras da fé, mas na plena claridade da luz eterna. Veremos a sua glória de Filho único, e esta visão beatífica será para nós a fonte sempre viva, de inamissível alegria.